E aí, nobres ANCAPs, quem vos fala é o Giancap, e vamos ver como foi recebida a morte do James Watson, que foi nada mais nada menos que o pai do DNA, que descobriu pioneiramente o DNA, inclusive ganhou um prêmio Nobel por causa de suas grandes descobertas, e certamente aí registrado para sempre, né, na história da humanidade, um dos mais brilhantes que já houve. Só que esse Emílio, ele é realmente uma esquerda mais radical. Até o Pirula mesmo já não tancou comunices do Emílio, sabe? Nem o Pirula, que é de esquerda, tancou. Quando o Pirula discutiu com ele sobre que os bandidos tadinhos não têm escolha, até o Pirula percebeu o absurdo que era isso. Esse exagero da construção social é um sujeito que costuma colocar tudo na conta da construção social. A gente vê aqui já nos comentários, já no prólogo do Chorume que vai ser, né? Racista bom é na fogueira, não na academia intelectual, né? Esse é o sujeito aí, fã do Emílio, defendendo colocar na fogueira um senhor de 97 anos, que é uma grande ameaça para a sociedade de fato, e é um discurso que lembra até mesmo católicos como Matheus Larsana, que defendem jogar hereges na fogueira santa. Então vamos aí ver a comemoração do Emílio, do Bablalogia, comemorando a morte do James Watson. A gente tem um vídeo do Dawkins falando sobre eugenia, inclusive. Então, o Watson, ele vai pegar isso e ele vai defender isso até o final da vida. Eu vou fazer um combinado aqui com o chat. Eu vou fazer um combinado com você que está assistindo. Quando o Dawkins morrer, eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu estou fazendo agora. Foi tarde. Desculpa. Racista, foi tarde, viveu mais do que 90 anos, é a prova de que não existe no mundo esse negócio de karma. Não existe karma no mundo. Então, machista, racista, eugenista, é uma característica que a gente vê em muitos desses biólogos brancos, e em muitos desses biólogos que cresceram na Inglaterra, que cresceram nos Estados Unidos, e que tem que justificar as diferenças sociais que eles veem no mundo a partir do conhecimento biológico raso. Então viveu mais... Não, aqui é conhecimento biológico raso, né? O pai do DNA e tem um conhecimento biológico raso, né? Agora, quem realmente tem um conhecimento profundo é o comunista aí, que fala que esses bandidos não têm escolha, é o sistema capitalista que faz o bandido ser bandido e tal. É isso que é ciência. Em detalhe, né? Até o Dawkins também foi colocado nisso. Lembrando que o Watson era ateu e o Dawkins é ateu também, tá? E aí esses ateus também passam a ser hereges, né? Mais do que 90 anos e foi tarde. Defendeu racismo até o final da vida. E para defender o racismo nos Estados Unidos, para defender essa postura de que a origem das características sociais que a gente tem hoje está mais ligada à biologia do que à história, é no mínimo a se admitir como racista. É eliminar 500 anos de processo de escravidão que a gente viveu nas Américas e que se mantiveram até o século XIX. E que as... Não defendendo aqui, obviamente, a escravidão como um todo, agora falar que é meramente apagar os 500 anos de escravidão é também forçar a barra demais, porque a história é muito maior do que isso. Não começou tudo com 500 anos. A humanidade tem milênios de existência e, querendo ou não, sendo triste ou não, existem aspectos, sim, de sociedades que estiveram muito mais atrasadas do que outras, mesmo sem escravidão. Não foi a partir de 1500 que passou a haver uma diferença em termos de desenvolvimento das sociedades. Os maiores índices de DH e são nórdicos, boa parte não tem nenhum histórico de escravização sistemática, colonização. Na verdade, os países que têm índices piores são os que têm justamente mais um histórico de colonização, como Portugal e Espanha. Portugal e Espanha são bem mais pobres em comparação com esses países mais nórdicos. Então, que colônia a Islândia, por exemplo? Que colônia a Finlândia tinha? Que colônia a Irlanda tinha? Que colônia a Suécia tinha? Não aqui negando que houve, de fato, coisas antiéticas, mas isso não explica a desigualdade entre as nações, não explica. Se fosse assim, Portugal e Espanha deveriam ser muito mais ricos do que a Suécia ou a Finlândia. Não faz nenhum sentido. Então tá na hora de parar de colocar como um bode expiatório tudo na conta
de colonização, de trabalho escravo, porque não fecha, a conta não fecha, simplesmente não fecha. Recentemente eu estava até vendo um corte também no canal do My Conquister, e eles estavam reagindo a uma moça aqui do Brasil que foi para a Suíça. Nos comentários abaixo, uma inveja gigantesca. E aí teve até gente mentindo, falando que a Suíça tinha colônia de escravos na África e tal, sendo que a Suíça nunca teve nenhuma colônia de escravos na África, nunca escravizou ninguém na África, né? E aí estavam até falando de chocolate suíço, né? Que a Suíça se beneficia do trabalho escravo de fábricas na África. E aí estavam tentando exaltar o Brasil, que o Brasil tinha realmente o cacau e tal. Só que uma simples pesquisa mostrava que o Brasil também importava cacau de trabalho escravo na África, né? Então assim, sempre tenta uma justificativa de explicar o fracasso, mas a conta não fecha também, sabe? Não é por causa dessa compra de cacau que a Suíça é um país muito melhor do que o Brasil, por exemplo. O Brasil também compra cacau também lá da África, sabe? Realmente de pessoas que tinham uma condição de trabalho análogos à escravidão, mas sempre tentam inventar e a conta não fecha, simplesmente não fecha. Dessa estrutura escravagista se mantém na sociedade até hoje. Então, pegar toda a história recente da humanidade, os últimos 500 anos, e jogar fora para justificar o seu racismo baseado em biologia, desculpa, não saber de biologia. E sim, o livro que ele leu foi o Bell Curve, que é um livro extremamente racista. E até foi bom o Emílio citar esse livro do Charles Murray, porque o Murray Rothbard fez um artigo, foi um dos seus últimos artigos, um artigo intitulado Raça, aquele livro do Murray. E nesse artigo, muito interessante, que eu recomendo fortemente, o Murray Rothbard fala que os nazistas perseguiam os judeus não era pelos judeus terem QI muito baixo. Pelo contrário, os judeus tinham QI muito alto, né? Então só isso já refuta todo esse alarde que, não pode falar de QI maior, porque aí vai legitimar, matar, não sei o que, ameaçar a vida dos negros, não sei o que. Não, mas calma aí. Os judeus, que eram os inimigos número 1 dos nazistas, eles tinham QI altíssimo. Esse artigo é muito bom mesmo. O Murray Rothbard, ele defende a liberdade da ciência racialista e fala que defender a liberdade da ciência racialista é defender também a propriedade privada. Anos atrás saiu no El País, uns jornalões aí da grande mídia, a seguinte matéria, abre aspas, como os judeus inventaram Hollywood. E aí é um artigo justamente para exaltar os judeus, inclusive falando da inteligência altíssima deles, do QI altíssimo. Vejam só como um artigo exalta os judeus, geneticamente falando até. Abre aspas. Eles nasceram no século XIX e, com suas impressionantes invenções, causaram alvoroço no século XX. E nos que ainda virão, revolucionaram a ciência, o pensamento, a psiquiatria, desmentiram verdades consideradas imutáveis, foram geniais, chamavam-se Albert Einstein, Karl Marx, Sigmund Freud. Não pode ser coincidência o fato de os 3 serem judeus. Tampouco se deve ao acaso a constatação da deslumbrante maioria desse grupo entre os premiados com o Nobel em todas as suas categorias. Torna-se evidente o respeito e a dedicação ancestral dos gênios hebreus em relação à cultura, à arte, às ideias, essas coisas que servem de alimento para a alma. Também em relação aos eventos que melhoraram a existência das pessoas, isso que é conhecido por progresso. Esse jornalão aí do El País, aí que escreveu isso, sofreu alguma consequência? Teve alguma coisa assim contra? Não, né? Para exaltar, quando é para falar do judeu geneticamente, né, mais inteligente e tal, não acontece nada, né? Não acontece nada, porque pro judeu pode. No caso do Watson, ele não estava exaltando, ele estava falando até mesmo com pesar, tá? Ele mesmo, depois da repercussão, ele tentou explicar ainda que ele não estava falando de inferior ou superior, ele estava falando de ter mais inteligência, mas ele estava falando que isso não resumia um ser humano como inferior, ele estava falando isso ainda. Ou seja, ele exaltou muito menos os brancos, mas mesmo assim ele sofreu muito mais. Então existe, obviamente, uma hipocrisia gigantesca em torno da identidade dos brancos, que nunca pode ser nem neutra, não pode nem haver uma descrição neutra, que dirá uma exaltando, assim como é feita com os judeus aí no artigo em questão do El País. Então existe uma simetria de poder bizarra,
Só não vê quem não quer, assim, só não vê quem é cego ou quer fingir que não vê, né? E vejam só essa notícia lá da época, lá do começo da polêmica do James Watson sobre a diferença de inteligência entre as raças. O autismo é o preço da inteligência, diz o descobridor da estrutura do DNA. Era mais ou menos como dizia o tio Ben, né? Grandes poderes e grandes responsabilidades, né? Então tem também um peso também. Não é algo assim tão simples assim para você falar, é só maravilhas. Não, existem dificuldades também. E o James Watson, por mais que tivesse tentado explicar isso, nunca houve piedade em relação a um senhor, sabe? Com uma história assim brilhante. E eu deixo aqui também a posição que eu realmente também não acho que um ser humano ele é inferior ou superior em essência em si, porque ele faz cálculos com mais facilidade, ou tem um poder cognitivo maior. Eu não acho. Um gênio perverso, por exemplo, de 200 de QI, e que quer dominar o mundo, escravizar todo mundo, ele não é, né, superior a um ser humano que tem 100 de QI e que não quer escravizar o resto do mundo. Não acho. Eu acho que o gênio do mal é uma pessoa muito pior. Assim como um robô também, como aqueles de ficção científica, que querem destruir a humanidade, matar todo mundo, escravizar todo mundo. Aquela máquina não é melhor do que o ser humano. Não acho. Assim como um ET também. Se tiver um ET com 300 de QI também, e quiser escravizar todo mundo, eu também não acho que esse ET é melhor, sabe? Ele é mau, na verdade, né? E vejam só, o pai do DNA estava falando lá nos anos 2000, quase 20 anos atrás, sobre a relação entre inteligência e autismo, né? Saiu poucas semanas antes da morte do pai do DNA a seguinte notícia: o transtorno do espectro autista pode ser o preço pago pela inteligência humana. Então, assim, um estudo bem recente também falando disso, né? Um estudo que sugere que a inteligência humana está geneticamente ligada. E vejam só essa notícia que saiu no portal G1. Ter DNA neandertal aumenta o risco de sofrer até 12 doenças, diz estudo. Um estudo da Science, abre aspas, ter herdado DNA dos neandertais põe pessoas de origem euroasiática em maior risco. Euroasiática. E aqui está falando de doenças psiquiátricas. Cada vez mais as peças estão se encaixando nesse quebra-cabeça. O pai do DNA, ele não estava louco quando ele falou de inteligência, quando ele falou de autismo. Ele não estava louco. E eu acredito que muita coisa ainda virá. Nas próximas décadas, cada vez mais, será visto que houve uma grande injustiça contra o James Watson, essa histeria aí de tudo construção social, uma ênfase totalmente exagerada de construção social, isso vai acabar. Porque houve muita forçação de barra no último século. E é baseado em mentiras. Os cientistas que estão em silêncio já estão percebendo isso e que não falam com medo de represália, porque é brutal realmente, né? A reação histérica, né, dos politicamente corretos. Mas é inevitável. E por falar em inevitável, deixo aí também no card sobre um vídeo do Pirula. O Pirula diz que a neo-eugenia é inevitável. E até o Pirula dá uma de Daniel Fraga e fala: crime sem vítima. A modalidade que está para surgir vai ser crime sem vítima. Os pais vão escolher os genes dos seus próprios filhos. E isso é inevitável, segundo o Pirula. Então talvez até o EMI do Blablalogia vai ter que rever isso aí de ficar falando que quem defende eugenia tem que morrer mesmo. E eu não sei como que vai ser, né? Porque o Pirula tá recuperando aí, não sei, né? E o Emílio do Blablalogia fica falando que quem defende eugenia tem que ir de arrasta pra cima mesmo e tal. Não sei, né? Mas hipocrisias à parte, é um vídeo que eu recomendo também fortemente pra vocês. Pirula não é um cara de extrema direita, é um cara de esquerda e ele mesmo reconhece que a neo-eugenia é inevitável. Pode ter mimimi de esquerda aí à vontade, vai ter, é inevitável. Uma eugenia pacífica, segundo o próprio Pirula, é inevitável, vai surgir sim. É questão apenas de tempo. Mas enfim, pessoal, esse foi meu vídeo, então até a próxima. E eles foram chamados de eugênicos, né? Falaram, pô, isso é um absurdo, isso é uma eugenia, você está selecionando aí essas coisas. Só que é uma eugenia sem vítima,